Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem quer ouvir a voz do Senhor? Amém? Deus tem uma palavra para os nossos corações essa manhã. Esse mês nós vamos estar na estação do amigo, do jantar do Natanael 3. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração e o tema dessa palavra hoje é sobre profundidade. Amém? Aleluia! Eu estava aqui na vigília, como que Deus estava falando comigo sobre profundidade na vigília, sobre busca, sobre intensidade na oração, intensidade na busca. Como a gente não, às vezes a gente não usar a força que a gente tem. A palavra aqui na vigília foi poderosa. O pastor ministrou, acho que foi o Salmo 94, que fala sobre o boi selvagem, que fala sobre o óleo fresco, sobre o cedro do Líbano e sobre as palmeiras. E ele ministrou 4 pontos em cima desse texto. Ele falou sobre o boi selvagem porque existe o boi doméstico, aquele que é um boi doméstico que tem força e não conhece a força que tem. E aí ele fez uma analogia com a vida de muitos cristãos, que tem força e não sabe a força que tem. Mas o texto fala do boi selvagem. O boi selvagem é aquele que defende a sua cria, é aquele que defende o seu território, é aquele que luta para sobreviver, enfim. E foi uma palavra poderosa na vigília. Ele falou sobre um óleo fresco de Deus. Deus sempre tem um óleo fresco para derramar sobre a nossa vida. Deus sempre tem uma unção, que falou também muito dos processos para a gente receber esse óleo fresco de Deus. Essa luta que a gente enfrenta, que a gente vive, ela vai trazer um óleo fresco de Deus sobre a nossa vida, um azeite fresco, é para te fortalecer. Falou sobre o cedro no Líbano. O cedro, ele cresce primeiro para baixo, cria raízes profundas para baixo, e depois, quando ele cresce para cima, é uma madeira que era muito usada também para comércio. E falou, né, sobre a palmeira. A palmeira, ela é alta e as suas folhagens de longe são vistas. E assim são aqueles que passam por esse processo de Deus. Tudo com Deus passa por esse processo. Fui muito abençoado. E Deus falou comigo sobre profundidade. A gente precisa buscar profundidade em Deus. A gente precisa buscar profundidade na palavra, revelação na palavra. A gente precisa buscar profundidade na vida espiritual, na oração. A gente precisa buscar profundidade numa vida de intimidade com Deus. Amém? Deus está fazendo coisas tremendas. Hoje é o 31º dia do propósito de jejum e oração. E nós estamos aqui com uma notícia muito boa para dar para vocês. Eu só estou dependendo da reunião de um pastor amigo, querido, lá de Boca Raton, uma igreja muito bonita, muito grande. Eles estão cedendo para a gente, cedendo, que eu digo assim, né? Para a gente poder compartilhar os espaços com eles lá em Boca Raton no domingo à noite. Aleluia! Então, aplauda Jesus, irmãos. É crescimento da obra, é crescimento da igreja. E eu estou em oração a Deus. A gente conversou e ele ficou de falar com o staff dele. Eu estou aqui trazendo isso para vocês, porque no jejum de 40 dias do ano passado, Deus deu esse lugar para a gente. Amém? Amém. E se nesse jejum de 40 dias Deus quer dar para a gente a igreja de Boca, e se é Deus que está dando, nós vamos abraçar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. A gente só precisa ser forte e corajoso. A gente só precisa andar na direção daquilo que Deus está fazendo. Amém? E o crescimento vem de Deus. Quem dá o crescimento é Deus. A Bíblia diz que um planta, que outro rega, mas Deus dá o crescimento. Amém? Aí talvez você pense, mas o pessoal de Boca não vai vir mais para cá. Claro que vai, irmãos. Todo mundo vai continuar vindo para cá. Não vai, pastor Marlene? Tiago, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos nós estaremos aqui domingo de manhã e o pessoal de Boca lá domingo à noite. Em nome de Jesus. E quem quiser daqui para lá à noite também, glória a Deus. Vamos estar lá. Irmãos, estamos em oração. Estou esperando só a resposta do pastor, que está numa reunião com o staff dele lá. Ele queria que a gente começasse agora em fevereiro. Eu falei, não, calma, pastor, a gente precisa falar com o povo, reunir o povo. E possivelmente, dependendo da resposta que ele tiver do staff dele, a partir de março a gente está
com 2 cultos, um culto aqui e um culto em Boca, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Está se cumprindo a palavra profética que nós ouvimos, o clamor de Boca, o clamor de Tampa, o clamor de Orlando, o clamor da Geórgia, o clamor de Boston, o clamor de New Jersey e tantos outros lugares. Amém, irmãos? Agora, quem será ou quem serão os pastores dessas igrejas? Estão aqui no nosso meio. Aleluia. Amém? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: isso aí pode ser você. Pode ser você, irmão. E não duvida disso que eu estou falando não, que são 20 anos lá no Brasil, eu falava isso, ninguém, né? Hoje os meninos que estão lá... É verdade. É verdade. Hoje os meninos que estão lá, talvez eles não pensassem que Deus faria. Então Deus faz. Deus pode virar uma chave, mudar a tua vida de uma tal maneira e trazer você para liderar, para cuidar de um povo. É um privilégio cuidar do povo. É um privilégio pastorear. É um privilégio ser escolhido por Deus. Se você ouve qualquer coisa além disso, dá trabalho, tudo dá trabalho, gente. Ter família dá trabalho, ter filho dá trabalho, tudo dá trabalho. Não, esposa é uma bênção. Você acha que eu vou falar uma coisa dessa aqui? Você quer me complicar? Não, claro que não. Ter esposa é uma bênção, não dá trabalho, não. É, não é, Edu? Só um pouquinho nervoso. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, então eu queria compartilhar essa notícia com vocês. Esse ano passado nós fizemos o Eu Faço Parte para o propósito aqui de Miami. E esse ano nós vamos continuar com o Eu Faço Parte. Você que fez ano passado e sentiu de Deus de continuar esse ano, continua conosco em nome de Jesus. Eu acabei de fazer a minha semeadura agora, a minha e da minha esposa do Eu Faço Parte, para esse projeto lá em Boca Raton, também em nome de Jesus. Amém? Dando tudo certo, a gente vai para a Boca. Se não for agora que Deus vai abrir a porta, que nós estamos na dispensação de Deus. A gente vai continuar aqui, crescendo aqui, e uma hora isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? O que importa é que a gente está com o GPS de Deus. Deus vai andando na frente e a gente vai seguindo. Amém? A gente vai sendo conduzido por Deus. Assim como Deus foi uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem para Israel, nós estamos aqui seguindo a direção do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo de número 33. Apenas um versículo. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. Espírito Santo, que não seja eu, mas o Senhor a falar a cada coração, e que no abrir e fechar dos meus lábios, a sua palavra seja ministrada a cada coração nessa manhã. Repreende todo mal, toda oposição à ministração da tua palavra, nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu te peço, Senhor, fica à vontade no nosso meio e fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, o tema de hoje é profundidade. O texto foi esse, Romanos 11, 33. E Romanos, a epístola aos Romanos, a carta aos Romanos, é uma das cartas mais profundas da Bíblia, porque Paulo está explicando a condição do homem sem Deus. Você lê a epístola aos Romanos, você vai ver Paulo saindo em defesa do Evangelho. Ele fala: não me envergonhe, capítulo 1, versículo 17, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para aqueles que nele crêem. No capítulo de número 7, Paulo está numa guerra constante do velho homem com o novo homem. Ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, se o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço, já não faço eu. Mas o pecado que habitava nele, aí ele diz: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele começa a epístola no capítulo 8, ele diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E Romanos 8,
28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito vai orar por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 31 diz: o que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Coisa maravilhosa, coisa poderosa. E Paulo, nessa epístola, ele fala essa condição do homem sem Deus. Ele fala do poder da graça. Romanos 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela graça, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele fala do poder da graça sobre a nossa vida. Ele diz em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Aleluia. Em Cristo Jesus. Amém. E que a salvação é pela graça, amém, irmãos? E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é merecimento, nós não merecíamos ou não merecemos, irmãos. É dom de Deus, é amor de Deus. Graça, a palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, é um favor de Deus para aqueles que não merecem. Então nós não merecemos, mas pela graça nós somos salvos e fomos justificados por Deus. Amém? Amém. Paulo também fala na Epístola aos Romanos acerca da soberania de Deus. Deus é soberano em todas as coisas. Sabe aquela coisa que acontece que a gente não entende e que aquilo às vezes causa um conflito, uma angústia interna? É nessa hora que a gente precisa crer e confiar na soberania de Deus. Deus sabe o que está fazendo. E Deus sabe tudo o que está acontecendo. Ele é soberano, amém? E o ministério do plano de Deus para Israel e para os gentios. A Epístola aos Romanos fala sobre isso também. E quando ele chega no capítulo 11, ele termina não com uma tese, mas com um grito de adoração. No capítulo 11 ele não termina com um resumo, com uma tese, mas ele dá um grito de adoração. Ele não diz, ó explicação. Ele não diz, ó resposta. Não, ele diz, ó profundidade. Ó profundidade. Porque chega um ponto em Deus que a mente não dá conta, irmãos. Chega um ponto em Deus que o melhor da teologia é se ajoelhar e depender de Deus, buscar ao Senhor e buscar com profundidade. E por isso, meus irmãos, quanto maior a angústia, quanto maior a sua dor, quanto maior a adversidade, quanto maior o vento, a tempestade, o mar revolto, quanto maior for o seu deserto, maior vai ser a sua dependência e mais profunda será a sua busca. Mais intensa será a sua busca. Você sabe por que Deus permite algumas angústias, algumas guerras e algumas lutas em nossas vidas? Para nos tirar da zona de conforto, da frieza espiritual, para nos trazer para uma vida de intensidade, de profundidade, para uma vida de oração intensa na presença do Senhor. E às vezes eu vejo alguns cristãos não entendendo isso e se debatendo como um peixe fora d'água. Porque o peixe, quando ele está fora do seu habitat natural, ele vai se debater, porque ele precisa de oxigênio, ele está ali se debatendo. E muitos cristãos, às vezes, tentam resolver as coisas no seu braço, do seu jeito, na sua força, e sai do seu habitat espiritual. E quando eles tentam fazer isso, eles ficam se debatendo como peixes fora d'água. Porque o seu campo de batalha, o seu habitat espiritual é na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo, do inimigo. Então as nossas armas, elas são espirituais, as nossas armas são a oração, as nossas armas é o jejum, as nossas armas é a meditação da palavra, as nossas armas são uma vida de comunhão com o Senhor na igreja, amém? Orando, buscando, desenvolvendo o nosso chamado, o nosso ministério. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus.
Porque se chega esse ponto na vida da gente se ajoelhar, meu irmão, é porque a gente precisa buscar profundidade em Deus. Quando Deus nos leva para a profundidade, Ele não quer apenas nos ensinar, Ele quer nos transformar. Então hoje eu quero te mostrar aqui 5 revelações que Deus me deu nesse texto de profundidade contidas aqui nesse versículo. Eu quero pensar com vocês sobre o versículo. Eu quero fazer aqui uma exegese do versículo e aplicar isso aqui para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, profundidade é o lugar onde nasce a adoração verdadeira. Uma adoração verdadeira, ela nasce na profundidade. Paulo começa dizendo, ó profundidade. Ele não está debatendo, ele está adorando. Ele está expressando uma adoração a Deus. Ele está no ápice da adoração. Ó profundidade. Porque quem já entrou na profundidade de Deus, para de exigir explicação do que está vivendo. Quem já entrou na profundidade de Deus, para de murmurar, para de reclamar. Quem já entrou na profundidade de Deus, para de competir. Quem já entrou na profundidade de Deus, começa se rendendo a Ele. Crendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor. A adoração é o idioma dos profundos. Aleluia. Eu vou repetir. A adoração é o idioma dos profundos. Posso ouvir um amém? Amém. A superficialidade só sabe reclamar, mas quem mergulha profundo sabe glorificar. Amém. Em meio à luta, em meio à sua guerra, quem vive na profundidade sabe glorificar. Glória a Deus. É por isso que Deus vai permitir processos, não para te destruir, mas para gerar em você uma adoração real. As nossas melhores, ou pelo menos a minha melhor adoração, saíram de momentos difíceis da minha vida. Momentos de crise, momentos de guerra, momentos de conflitos, momentos de perdas. Foram nesses momentos que saíram aquela adoração que vinha de dentro da minha alma, do meu coração. Tem gente adorando enquanto entende, mas Deus quer que você adore também quando você não entende. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, fala de Marta e Maria. Enquanto Marta estava ocupada com muitos afazeres, Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte e que não lhe seria tirada. E a melhor parte foi a de Maria, que estava adorando aos pés de Jesus, enquanto Marta estava preocupada, afadigada, com muitos afazeres, com muitas preocupações, e por que não dizer distraída? Porque as preocupações com as coisas do dia a dia deixavam Marta distraída, sem perceber que Jesus estava ali, dentro da casa. Irmão, se Jesus está na casa, se Jesus está presente, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E Maria estava vivendo um tempo de profundidade aos pés do Senhor. Amém? Amém. Segundo lugar, profundidade revela as riquezas que o raso não vê. Ó profundidade das riquezas. O texto diz isso. Então a profundidade revela as riquezas que o raso não vê. Ou seja, as riquezas do céu não estão na superfície. No raso a gente vê ondas, na profundidade a gente encontra pérolas. Amém? Existem revelações que só chegam em quem decide mergulhar. Pérola não nasce no conforto, pérola nasce na pressão, pérola nasce na profundidade. Coisas de valor, a gente tem que ir profundo, mais fundo. Lembra da palavra do profeta Ezequiel 47, águas que estavam no tornozelos, águas que estavam no joelho, águas que estavam no lombos, e haviam águas mais profundas. Sempre em Deus haverá água mais profunda. Sempre em Deus. Deus está dizendo, irmãos, eu vou te levar mais fundo, porque tem riqueza espiritual que você ainda não acessou. Observe, tudo que vale
muito dinheiro. As riquezas, elas não estão na superfície. O petróleo está na superfície. O pré-sal está na superfície. O ouro está na superfície. Então tem que ter profundidade para adquirir riqueza. Tem que ter profundidade para adquirir as riquezas. As maiores riquezas de Deus não vêm para quem corre atrás de sensação, mas para quem busca a presença. Aleluia. A palavra de Deus fala sobre Bartimeu, o cego, Marcos 10, 46 ao 52. Ele era um cego que mendigava à beira do caminho, mas Jesus estava passando por ali. E ele ouviu que Jesus estava passando. E a Bíblia diz que ele deu um salto da beira do caminho para o caminho e começou a gritar atrás de Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí os discípulos mandavam ele ficar quieto, porque ele estava atrapalhando, e ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que o clamor daquele cego fez Jesus parar. A profundidade do clamor. Aquele clamor não foi um grito que ele estava dando. Aquele clamor foi um clamor da alma, do coração, de um necessitado, que tinha um problema e precisava de uma solução para aquele problema. Qual é o seu problema nessa manhã e qual é o grito, qual é o clamor da sua alma para que Jesus pare nessa manhã em seu favor e faça um milagre na sua vida? E com que profundidade nós vamos fazer isso nessa manhã? Bartimeu, ele gritou profundamente. Jesus parou e falou: chama ele aqui. Parece até brincadeira, mas o que Jesus pergunta para ele? Está cego. E quando ele chega diante do mestre, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Aí muitas pessoas falam: parece cômico. Não é que seja cômico. Você acha que Jesus não sabe o que você precisa? Sabe. E muito crente fica assim: eu não preciso clamar não, porque Deus sabe. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele quis ouvir do cego: o que queres que eu te faça? Ele sabia que ele era cego. Ele: Senhor, que eu veja. O Senhor quer que você expresse, que você verbalize aquilo que você precisa dele, ainda que ele, como Deus, seja conhecedor de tudo que você precisa. Amém. Então verbaliza. Seja profundo na sua oração. Seja profundo no seu clamor, na sua entrega. Seja profundo em fé. Seja profundo em adoração. Seja profundo em oração. Seja profundo em buscar a Deus. Vamos sair da superfície. Porque na superfície tem as coisas naturais. As riquezas estão escondidas. E a Bíblia diz que ele revela as riquezas escondidas e os tesouros ocultos. Ele revela para quem busca, para quem tem profundidade, porque revelação é para quem tem profundidade. A Bíblia diz: é Ele quem revela as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Se é Ele quem revela, revelação requer busca, requer intimidade, requer profundidade. Revelação, irmão. Aleluia. Aleluia. Terceiro lugar, profundidade é onde a sabedoria de Deus domina a nossa vontade. Qual a profundidade das riquezas? Tanto da sabedoria e do poder de Deus. Então a profundidade é onde a sabedoria de Deus domina a nossa vontade. A sabedoria de Deus não é apenas informação. A sabedoria de Deus é governo. Quando Deus te mergulha em profundidade, você para de querer fazer do seu jeito e começa a desejar fazer do jeito de Deus. Quando você, meu irmão, mergulha em profundidade, quando Deus te mergulha em profundidade, você para de querer fazer as coisas do teu jeito, para fazer do jeito de Deus. E do jeito de Deus é melhor, amém, irmãos? E como que essa palavra tem falado ao meu coração? Nós estamos aí como igreja diante de vários desafios, como um desafio como esse de ir para a boca. Mas não é a minha vontade, tem que ser a vontade de Deus. Amém, irmão? Eu só preciso crer que verdadeiramente Ele é Senhor e entrar na profundidade de Deus, para Deus fazer o que Ele quer fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho uma palavra para você aqui hoje. Deus está tirando você do controle. Meu Deus. Aleluia, porque quem quer profundidade precisa aprender. Deus está tirando você do controle.
Porque se você está no controle, você não está preocupado. Se você está no controle, você acha que está tudo ali, ó. Você está resolvendo tudo. Aí Deus vai tirar você do controle. Para você depender dele. Meu Deus! Deus cria circunstâncias que nem você, nem seu braço vai resolver. É ele que vai ter que resolver. E aí essa circunstância é para te levar a uma dependência de Deus. Uma dependência de profundidade. E às vezes, a falta de profundidade leva a uma frieza espiritual, leva a um afastamento, leva a murmuração, leva a incredulidade, leva a dúvida. Tem dúvida de ficar indo para a igreja. Tenho dúvida de ir para um pequeno grupo. Tenho dúvida sobre orar. Tenho dúvida sobre ter fé. Tenho dúvida sobre dizimar. Tem um monte de dúvida. Falta de profundidade. Está raso espiritualmente. A gente precisa se aprofundar. Porque quando a gente se aprofunda em Deus, na palavra, todas as dúvidas vão embora. E a revelação começa a vir sobre a nossa vida. A palavra começa a vir. A revelação começa a vir. Deus começa a vir, meu irmão. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Quem está recebendo essa palavra? Aleluia. A oração do Pai Nosso. Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, esse ponto fala sobre profundidade, é onde a sabedoria de Deus domina a nossa vontade. E a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou, Senhor, seja feita a tua vontade. Então é a vontade de Deus, não a minha vontade. Eu me lembro, o pastor Cláudio Duarte, ele faz uma ilustração muito engraçada. Ele é engraçado, mas tem profundidade na palavra dele. Ele falou que ele foi fazer um gabinete com um casal e o marido estava falando, não quero mais essa mulher. Eu vou me separar dela, eu vou me divorciar dessa mulher. Ele falou, rapaz, você está com muita vontade. Achei que não quero mais ficar, cheio de vontade, não quero, eu isso, eu aquilo. E ele falou, então tá bom, vou orar por vocês. Senhor, ele está dizendo que ele não quer mais o casamento. Mata ele, Senhor. Porque ele disse que era na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vida e na morte. E até que a morte o separe. Então, se ele vai separar, mata ele, Senhor. Engraçado. Você entende? Quando você entregou a sua vida para Jesus, quem é que já entregou a vida para Jesus aqui? Faz assim. Então, participa. Olha só. Você entendeu a pergunta que eu fiz? Quem entregou a sua vida para Jesus? Eu. Se você entregou é porque ela não é mais sua. Yes. Ela agora tem dono. Ela agora tem Senhor. Para de querer fazer as coisas do seu jeito, na sua vontade, no seu braço. E busque fazer a vontade que Deus tem para você. Amém? Quem está entendendo isso? Você sabe o que a Bíblia fala da vontade de Deus para a nossa vida? Que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Eu duvido que a sua vontade para a sua vida seja melhor do que a vontade de Deus para você. O problema é que a gente não entende isso, não busca isso, e a gente vive uma vida para sobreviver aqui nessa terra. Mas as coisas seriam mais fáceis se a gente vivesse no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Amém? Amém. Senhor, não seja o que eu quero, mas como tu queres. Uma vez um irmão chegou para mim, pastor, eu estou em depressão, quero me matar. Eu falei, não se mata não, irmão. Você não quer mais sua vida não? Entrega ela para Jesus. Amém. Em vez de você jogar a sua vida fora, se matar, entrega ela e dá para Jesus, deixa ele fazer com ela o que ele quiser então, já que você não quer mais a sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. E se nós entregamos a nossa vida para Jesus, a vida não é nossa, a vida é de Deus. Amém? Amém. A vida é de Deus, e se a vida é de Deus, a gente tem que viver para quem? Para Deus. Viver para quem? Para Deus. Então é fanatismo vir para a igreja sempre? Não. É fanatismo estar no pequeno grupo? Não. Nós sabemos a quem servimos e por que servimos. Yes. Amém, irmãos? Nós somos conhecedores do plano de salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia. Quarto lugar, profundidade expõe que o conhecimento de Deus está além do nosso entendimento. Então,
O conhecimento de Deus está muito além do nosso entendimento. O texto diz do conhecimento de Deus. Aqui Paulo não está falando de conhecimento acadêmico. Ele está falando de Deus, do conhecimento de Deus ser algo insondável. Ele diz, quão insondáveis são os seus juízos. Insondável significa não dá para medir, não dá para alcançar o fundo. Você pode estudar, meu irmão, 40 anos e ainda assim Deus vai ser infinito, porque Deus não cabe na mente. É por isso que às vezes você pergunta, Deus, por quê? Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? A gente aprende que é para quê, né? Para quê, Senhor? Mas muitos ainda perguntam, por que, Deus? Por quê? E aí o céu responde, você não precisa entender tudo, você só precisa confiar. Aleluia. Aleluia. Você não precisa ter resposta para tudo, porque a maior resposta é confiar em Deus, é ter fé nele, e saber que ele está no controle e que no final dá tudo certo. Profundidade não é ter todas as respostas, é ter paz mesmo sem resposta. Amém. Aleluia. Isso é profundidade. Eu não tenho todas as respostas, mas eu estou em paz, porque eu sei que a resposta certa virá na hora certa. E ainda que não venha, eu continuo confiando no Senhor. Amém? Então, profundidade não é ter todas as respostas, é ter paz mesmo sem resposta. É fazer como Sócrates, uma coisa eu sei, é que nada sei. Uma coisa eu sei, é que nada sei, e a única coisa que eu entendo é que eu tenho confiança em Deus. E que tudo está nas mãos do Senhor, está no controle dele. Eu fiz 4 anos de faculdade de teologia, e o meu TCC foi sobre a existência de Deus. E eu comecei exatamente com essa frase, uma coisa eu sei, é que nada sei. Eu estudei 4 anos de teologia, e você percebe, olha, fez uma faculdade, então aprendeu, estudou 4 anos, e no final eu disse, uma coisa eu sei é que nada sei, porque quanto mais eu estudei de Deus, menos eu entendi, menos eu conheci de Deus, porque Deus está muito além do conhecimento acadêmico, Glória a Deus. Deus está muito além das teologias, Deus está muito além. Yes. Lembra que Deus falou para Jó? Pode a criatura entender o Criador? Onde você estava? Quando eu coloquei as estrelas no céu e chamei cada uma delas pelo nome. Meu Como é que Deus. você vai entender isso? Como é que você vai entender uma coisa dessa? Esse é o tamanho do nosso Deus. Então, quanto mais você mergulha para buscar entender de Deus, querido, Deus é infinito. Aleluia. Mas você pode buscar, amém? Amém. Por isso que tem que ser uma busca incessante. É uma fonte inesgotável. É uma fonte que jorra, não para. Toda vez que você mergulhar, você vai encontrar. Toda vez que você mergulhar, vai ter algo novo para você. Amém? Quinto e último lugar. Profundidade nos ensina que os caminhos de Deus não são lineares, mas são perfeitos. Paulo termina dizendo, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Inescrutáveis significa impossível de rastrear, impossível de mapear, não dá para prever. São inescrutáveis. Isso aqui é quando acontece o de repente de Deus na vida do crente. O de repente, não dá, são coisas inescrutáveis. Você tá buscando alguma coisa, está tentando mapear, não dá. E de repente, Deus faz algo maravilhoso. São coisas inescrutáveis que Deus faz. Coisas que causam surpresa, coisas que causam admiração, gratidão, louvor, adoração. Assim é Deus na vida daqueles que confiam, na vida daqueles que creem. Por isso não se distraia. Por isso não tira o seu coração de Deus. Por isso não deixa a sua luta do dia a dia, seu trabalho, seu problema, sua preocupação. Não deixa nada disso te afastar da primícia de ter uma vida de intimidade, de profundidade com esse Deus. Não permita isso. Em primeiro lugar, sua vida com Deus, meu irmão. A Bíblia fala, Jesus não falou isso ensinando aleatoriamente. Isso não está na Bíblia só para constar. Isso está na Bíblia para se viver. Jesus fala, Mateus 6, do versículo 25 ao versículo 33. Jesus ele fala, olha, olhai as aves do céu, não juntam, não fiam, e o vosso Pai vos dá de comer.
Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Não andai ansiosos com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir, porque de tais coisas os gentios. Olha o que Jesus está comparando. Os gentios eram aqueles que não tinham fé. Os gentios eram aqueles que não confiavam, que não criam em Deus. Mas está falando dessas coisas que busca são os gentios. Essa preocupação pelo físico, pelo material, pelo que é vez de comer, de beber, de vestir, de morar, de andar. Ele fala assim, olha, essas coisas, gentios que buscam por ela. Aí ele fala que nós valemos muito mais do que 1000 pardais. Aí ele diz assim, ó, buscar em primeiro lugar, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia! Por que a gente quer buscar em primeiro lugar as outras coisas, se Deus manda em primeiro lugar buscar o reino e a justiça dele? Porque a gente insiste em fazer uma rota diferente, um caminho diferente. É a palavra de Deus. Isaías 55:9 diz assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. O caminho de Deus nem sempre faz sentido. Deus usa dor para gerar cura, Deus usa espera para gerar promessa, Deus usa deserto para gerar dependência, Deus usa silêncio para gerar intimidade. Os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso. E os pensamentos do Senhor também são mais altos do que o Senhor. São mais altos do que o nosso. Você olha e diz, Deus, eu não entendo esse caminho. Mas Deus te diz, eu entendo e isso é o suficiente. Você só precisa andar. Amém. Você só precisa continuar. O caminho pode ser estranho, mas o final dele é sobrenatural. Amém? Porque Deus não trabalha só para te levar ao destino, Ele trabalha para te transformar no caminho. Amém. Glória a Deus. Não é só te pegar e te levar no destino, não. Existe um caminho, um trajeto, e nesse trajeto Deus vai trabalhar e vai te transformar. Amém? Em nome de Jesus. João 7,13. O que eu faço agora você não entende, mas entenderá mais tarde. Aleluia! Amém. Muitas coisas que Jesus está fazendo agora a gente não está entendendo. Às vezes vem a indagação interna. Estou entendendo. Estou buscando. Estou indo. Por que isso está acontecendo? Eu confio em Deus, mas por que isso está acontecendo? Eu creio em Deus, mas por que isso está acontecendo? Estou frequentando a igreja, mas por que isso está acontecendo? Você não precisa entender. Você precisa continuar caminhando. Amém? Em nome de Jesus. Porque o que eu faço agora você não entende, mas entenderá mais tarde. O raso entretém, mas a profundidade ela nos transforma. No raso você controla, mas no profundo você depende. No raso você explica, no profundo você adora. Aleluia. Deus está chamando a igreja para a profundidade. Deus está chamando líderes para a profundidade. Deus está chamando você para mergulhar, irmão. Porque quem vive na superfície vive na emoção, mas quem mergulha vive revelação. Aleluia. Revelação. Amém. Queria convidar você a se colocar de pé. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você, igreja, vem mais fundo. É um convite. Vem mais fundo. Vem mais fundo. Vem mais fundo na oração. Vem mais fundo na palavra. Vem mais fundo na consagração. Toda terça-feira está tendo consagração aqui na igreja. Vem orar. Vem consagrar. O pastor Cristian está aqui. O povo está vindo orar às terças-feiras. Vem consagrar, vem orar, vem buscar intimidade. Vem mais fundo na intimidade. Vem mais fundo no compromisso com as coisas de Deus. Você observa como nós somos excelentes no compromisso com os nossos afazeres, principalmente com o nosso trabalho. Nosso compromisso ele é certeiro. Deus está falando, vem mais fundo no compromisso com o meu reino.
Vem mais fundo no meu compromisso com o meu chamado na sua vida, com o meu propósito na sua vida. Vem mais fundo. Vem mais fundo na obra de evangelização, no cumprimento da grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide mais profundo na obra de evangelização. Fala do amor de Jesus. Prega o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo que tem poder de mudar e de transformar vidas. Irmãos, os irmãos sabem, eu sou psicólogo de formação, nunca vivemos um tempo de tantas pessoas com transtorno de ansiedade, ansiosas, tomando medicamento para dormir, tomando medicamento para que o coração bata menos acelerado. Vá mais profundo com Deus na oração e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vai mais fundo no amar a Deus e servir pessoas. Porque o cerne de amar a Deus é servir as pessoas, pela qual Ele entregou o Filho dele pelas pessoas. Sirva a Deus e ame pessoas. Sirva a Deus e ame pessoas. Porque o Deus que é profundo vai revelar coisas profundas para aqueles que o buscam. Aleluia. E eu quero orar com você nessa manhã. Feche os teus olhos. Aleluia, Pai. Aleluia. Uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Aleluia. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Eis aí nessa manhã a tua igreja, o teu povo reunido em teu nome. Deus, nós queremos profundidade, nós queremos revelação, nós queremos profundidade em amor, em essência, em revelação, em oração, em meditação da palavra, em vida, meu Deus, de compromisso com o teu reino, com a tua obra, em compromisso de evangelização. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ir mais fundo. Nós queremos ir mais fundo, Senhor. Nós queremos profundidade com o Senhor. Nós queremos intimidade com o Senhor, com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Leva a tua igreja a um nível mais profundo de intimidade, de amor e de comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. Eu te agradeço por essa palavra e que essa palavra esteja toda essa semana falando ao coração do teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos, eu entrego a vida de cada um no teu altar. Renova, fortalece, aviva, vivifica, restaura, liberta, cura, transforma, opera nessa manhã poderosamente neste lugar, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda com seus olhos fechados por um momento, fecha os olhos. Me ajuda aqui em oração. Me ajuda em oração. Você hoje veio aqui
Porque Deus trouxe você aqui. Ainda que Deus tenha usado a vida de alguém, um amigo, um parente, seu esposo ou sua esposa, foi Deus que trouxe você aqui hoje. O Senhor tirou você da sua casa e fez você entrar nesse ambiente espiritual, nesse ambiente profético, porque Deus quer que você vá mais profundo com Ele. Talvez o que você precisava aqui hoje era ouvir essa palavra, era ser ministrado pelo poder dessa palavra, que essa palavra tem poder de mudar a tua vida e mudar a tua história. Se você pegar essa palavra e sair daqui praticando essa palavra vai surtir o efeito pelo qual ela foi enviada na tua vida aqui hoje. A Bíblia diz assim: como a neve e a chuva caem do céu e para lá não voltam, assim será toda a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes prosperará para o propósito pela qual eu a enviei. Aleluia. Então Deus trouxe você aqui, você ouviu essa palavra. É um momento de você tomar uma decisão. Deus quer tirar você do controle. Entrega o controle hoje para Deus. Tira o controle da tua vida. Entrega o controle da tua vida para Jesus aqui hoje. Entregando a sua vida, toda a sua vida para Ele. Se você está aqui, você ouviu essa palavra, você entendeu essa palavra e gostaria verdadeiramente de viver essa palavra, entregando o controle da tua vida para Jesus, entregando a tua vida, a tua alma, teu coração, entregando tudo para Ele, confiando que Ele vai te conduzir, dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Onde está você? Onde está você? Glória a Deus. Glória a Deus. Continua orando, gente.